Salve, salve, careca na área. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, o vídeo de hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre um indicador financeiro contábil, que é o P sobre VP. Muita gente utiliza de forma errada e acaba perdendo dinheiro. Então, eu achei interessante a gente trazer esse tema para a gente poder abordar sobre esse indicador e para que você compreenda de fato como que ele funciona e tome melhores decisões ao longo do tempo, beleza? Dá uma moral pra gente aí, se inscreve no canal, deixa o like. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Comenta aí embaixo, beleza? Lembrando que nenhuma empresa ou nenhum indicador citado nesse vídeo é uma recomendação para ser utilizada ou para ser comprada, beleza? Está sendo usado apenas como um exemplo para a gente conseguir ter esse contexto educativo, fechou? O que eu queria conversar com vocês é o seguinte. ah, Eu preciso da total atenção de vocês nesse vídeo, porque, como ele é um vídeo mais técnico, mais carregado com informação, ou siglas ou nomenclaturas, eu preciso da total atenção de vocês para que vocês consigam de fato absorver o conteúdo e colher os frutos, beleza? Se acontecer da imagem aí dar uma balançadinha, é por conta do notebook que eu vou estar passando o slide, então pode acontecer, beleza? Mas vamos focar no que importa, que é o conhecimento, fechou? Então, o nosso tema do vídeo de hoje vai ser o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. O que é o P sobre VP? Ele é um indicador financeiro que calcula a relação entre o preço da empresa com o valor de patrimônio. Como assim, careca? Essa casa, por exemplo, digamos que ela custe 100 mil reais. E se você pegar o valor dela que está sendo cotado, assim, o que a galera está disposta a pagar, seja também 100 mil. Então a gente iria chegar numa relação de 1. Por quê? Ela vale 100, estão querendo pagar 100, um dividido pelo outro vai dar 1. Então ele demonstra o quanto para cada R$ 1 de patrimônio, quanto que estão dispostos a pagar no mercado. Então, se esse valor der 1, é que para cada R$ 1 de patrimônio, estão dispostos a pagar R$ 1. Se der menos que 1, é porque está tendo um deságio aí, a pessoa está querendo pagar 80 centavos para cada R$ 1 de patrimônio. Se der 1,20, a pessoa está disposta a pagar um pouquinho a mais, ela está disposta a pagar R$ 1,20 para cada R$ 1 de patrimônio. Então é mais ou menos essa relação que esse indicador mostra, beleza? Que nem eu coloquei aqui, ele dá para ser utilizado de duas maneiras: valor da empresa sobre o valor de patrimônio, que é igual o que eu acabei de citar, e o valor da ação sobre o valor de patrimônio da ação. Eu trouxe os dois exemplos aqui, você pode usar o que você bem entender. O primeiro fica muito mais fácil, porque você só precisa do valor da empresa e do valor de patrimônio. No segundo fica um pouco mais complexo, mas vamos seguir aqui. O valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. O valor de mercado da empresa é o quanto que ela está valendo naquele momento. Você pega todo o número de ações que ela tem disponível, multiplicado pelo valor da cota, é o valor da empresa naquele momento. Então, esse valor ele muda, porque conforme a cota muda, vai mudar o valor da empresa. Beleza? Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Isso é uma parte da contabilidade, beleza? Então eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais leiga. Se ele é o patrimônio líquido, então você concorda que a gente tem o patrimônio bruto? O que é o patrimônio bruto? É tudo que a empresa tem. Tudo que ela tem de bens, por exemplo, maquinário, dinheiro no banco, são os bens dela, seria o patrimônio bruto. Para ficar o patrimônio líquido, a gente tem que tirar alguma coisa, concorda? A gente tem que descontar algo. O que é esse algo que a gente desconta? A gente desconta as dívidas, as obrigações com terceiros que a empresa tem. Então a gente pega o patrimônio bruto, que é o total que ela tem de ativos, dinheiro, maquinário, toda essa parte, desconta as obrigações dela, as dívidas, e a gente chega no patrimônio líquido, que é o que de fato aquela empresa detém se ela precisar, por exemplo, vender tudo, pagar todas as dívidas e ela fica com um montante. Esse montante que sobraria é o patrimônio líquido. Mas, da mesma forma que o valor de mercado da empresa oscila, o patrimônio líquido também oscila. Por quê? A gente vai ter um resultado de 31/12/2021. É o patrimônio líquido com base naquela data. Em janeiro de 2022, já pode estar diferente. Pode ser que a empresa comprou mais maquinário, aumentou os ativos.
pode ser que esses maquinários foram comprados com empréstimos, aumentou dívidas. Todo esse balanço ele vai interferir no resultado de patrimônio líquido. Então, nenhum desses dois pontos ele é estático. Você tem que entender que ele oscila. E esse é um ponto muito importante, porque se ele oscila, automaticamente esse resultado do indicador vai mudar, beleza? No caso aqui da Energias do Brasil que a gente utilizou, a gente conseguiu ver que a relação entre o valor de mercado dela e o patrimônio líquido deu um total de 1,12. Ou seja, o mercado está disposto a pagar mais do que R$ 1 para cada R$ 1 de patrimônio que ela tem. Beleza, vamos seguindo. Aqui eu trouxe só aquela outra forma, que é o valor da cota dividido pelo patrimônio líquido por cota. O que você vai precisar para achar o valor da cota? Normal, você vai ver lá no Home Broker o que está sendo trabalhado. E o patrimônio líquido por cota? É você saber o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas que aquela empresa tem. Você vai chegar nesse valor por cota. É mais burocrático, né? Convenhamos que é muito mais fácil a gente consegue ver o valor da empresa e o patrimônio líquido dela no próprio site de RI da empresa ou no Status Invest, que é um ótimo site para você também estar dando olhada em alguns resultados financeiros. Aqui só trouxe para a gente conseguir visualizar que nada muda, o resultado também fica 1,12. Beleza. Como que você interpreta esse resultado? Igual no começo, como eu dei uma breve citada, ele pode ser inferior a 1, igual a 1 ou maior do que 1. Como que eu interpreto ele? Inferior a 1 pode ser pessimismo ou segurança. Por que eu coloquei pessimismo ou segurança? Por uma empresa estar menor do que 1, pode ser que o mercado já está pessimista com ela, digamos que ela esteja entregando resultados ruins e a cotação dela está justificando esse valor inferior a 1. Então pode ser que tenha um pessimismo exagerado, porque talvez a empresa não está passando muita confiança. Por que pode ser segurança também? Pode ocorrer de a empresa estar indo bem e por algum descasamento de mercado, esse valor está inferior a 1. Então, poxa, não é mais bacana você conseguir comprar uma empresa por um preço menor? Então, se aqui está menor do que 1, quer dizer que você está pagando um deságio sobre a empresa. Então, se a empresa custa 100 mil e ele tiver 0,80, você estaria pagando 80 mil. Então, você está comprando uma ótima empresa por um preço menor do que ela vale ainda e ele te dá uma margem de segurança nesse processo. Então, é bom ficar ligado nisso, porque nem sempre menor do que 1, né, pode estar sendo um bom negócio. O valor igual a 1, neutro. Por que neutro? É uma posição neutra. Não está tendo nenhum otimismo, nenhum pessimismo em relação à empresa. O mercado está se dispondo a pagar R$ 1 para cada R$ 1 de patrimônio que a empresa tem. Ponto. E maior do que 1, otimismo ou risco. Por que otimismo ou risco? Otimismo, porque para o mercado se dispor a pagar mais do que uma empresa vale, ele tem que estar otimista, concorda? Para você querer pagar R$ 200 em algo que vale 100, é porque você tem que estar muito empolgado com o valor que aquela empresa pode possuir no futuro. E por que risco? Justamente porque geralmente esse otimismo ele está atrelado a uma expectativa futura. E expectativa não é realização. Pode ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer. Então é bom também de ficar ligado sobre isso, beleza? É um indicador supremo? Não. Uma coisa que a gente entende quando a gente começa a mexer com isso é o seguinte: nunca utilize de forma isolada nenhum indicador, nenhum demonstrativo, nenhuma informação. Uma informação apenas pode te enviesar e você tomar uma decisão errada. Entenda a empresa e o momento. Por que eu quis colocar essa parte de entenda a empresa e o momento? Se for uma indústria, por exemplo, indústria tem maquinário pesado, tem muitos ativos. Então, ela geralmente tem uma previsão ali do que ela vai estar conseguindo aumentar de faturamento, né? Geralmente é a quantidade de produtos que o maquinário ali consegue desenvolver. Então, você consegue estar projetando de uma forma mais justa o valor que você se dispõe a pagar por essa empresa.
E como ela tem também um imobilizado robusto, você consegue ficar mais tranquilo em relação ao patrimônio dela, porque ela tem mais patrimônio para honrar se der algum problema. Tecnologia, as empresas de tecnologia geralmente elas são mais leves, sabe? Às vezes não tem só um escritório, alguns lugares têm profissionais trabalhando de home office, com TI e tudo mais. Então o que que acontece? Ela não vai ter um investimento muito forte em ativos. Então, esse resultado do indicador, ele pode ficar distorcido e também é por isso que eu citei essa parte de entenda a empresa e entenda o momento. A questão do momento é que às vezes a empresa ela pode estar num momento de expectativa, então ela vai estar queimando muito caixa com foco no futuro, e no futuro ela pode realizar ou não essa expectativa. Então a gente tem que acompanhar isso, e por isso que eu coloquei aqui acompanhe os resultados. O indicador ele muda, conforme eu falei, então você precisa acompanhar os resultados para saber se ele está fazendo sentido de acordo com a sua tese ou não. Eu sei que é um tema complicado, assim, tem muita informação. Eu espero estar conseguindo passar para vocês de uma forma leve, mas se eu não tiver, deixe aqui embaixo, eu trago uma outra forma de abordagem depois. Mas vamos focar aqui. Eu preciso da sua total atenção, conforme eu falei para vocês, porque é um tema mais complexo, tem muitas variáveis, beleza? Alerta: empresas asset light e de growth terão esse indicador distorcido. Entra mais ou menos no que eu estava falando ali atrás sobre a parte da empresa de tecnologia. Ó, vamos imaginar, por exemplo, o Banco Itaú como exemplo. Banco Itaú, até o momento atual, carregado de agências. O que isso quer dizer? Tem um ativo grande, concorda? Tem muitas agências. Se vender as agências, consegue um recurso grande. Bacana. Banco Inter. No máximo, deve ter a agência principal da sede, não sei. E, ou seja, ele está sendo desenvolvido de uma forma mais enxuta. Talvez tenha escritórios locados em pontos estratégicos, mas qual que é o objetivo aqui? Muito provavelmente, todos esses custos do Banco Inter são infinitamente menores do que o do Banco Itaú. O Banco Itaú terá uma carga muito maior de ativos, entende? O Banco Inter terá muito menos. Pode distorcer em relação à parte do patrimônio. Fase de crescimento. O Itaú já está estável. Você consegue projetar o quanto que ele poderia crescer de receita, o quanto que ele poderia crescer de clientes. O Banco Inter, ele já está numa fase de crescimento, então ele vai queimar muito caixa, focado que em aquisição de cliente, focado em oferecer serviços, produtos, focado no futuro, entendeu? Então entra na questão lá de entenda a empresa e entenda o momento da empresa. Então isso tudo também vai acontecer que se a empresa está focada no futuro e ela está queimando caixa para conseguir justamente crescer, ela não vai ter lucro. Se ela tiver lucro, vai ter pequenos lucros, mas que não vai ser o objetivo dela. O objetivo dela vai ser crescer. Isso tudo também impacta no patrimônio líquido, beleza? E a alta expectativa. O Banco Itaú provavelmente tem uma menor expectativa do que o Banco Inter, entende? Essa alta expectativa vai gerar um maior ágio, ou seja, o, o mercado vai se dispor a pagar um valor muito superior a um por conta dessa alta expectativa que tem sobre o futuro de o resultado que pode estar entregando e tudo mais. Então, é um alerta, porque não quer dizer que, digamos que esse indicador, em vez de dar, digamos que o Itaú esteja 1,5 de resultado, o Inter talvez esteja 9. Quer dizer que o Inter está extremamente caro? Tem que avaliar outros dados, que nem eu falei. Um indicador não significa nada. Mas o objetivo desse slide é esse alerta de que o resultado desse indicador ele pode estar distorcido por conta disso. Tem uma baixa, tem uma baixa quantidade de ativos, tem um baixo resultado de lucro e está focado bem no longo prazo. Então, como tem expectativa, poucos ativos e pouco lucro, esse indicador ele pode realmente parecer que algo está muito caro, mas se tudo se realizar de acordo com a expectativa no futuro, ele pode até estar barato, entende? Ele pode estar caro ou não. Então, tudo depende. Não existe indicador supremo, acompanhe resultados e entenda o momento e a situação da empresa, beleza?
Outro alerta. Muita gente fala assim, tá menor do que 1, compra. Não tem como perder dinheiro. Calma. Por estar menor do que 1, pode ser uma falsa segurança, beleza? Justamente por causa do segundo tópico. Mercado eficiente na maior parte do tempo. O que isso quer dizer? Se talvez ela tá menor do que 1, pode ser que tá rolando muita coisa ruim ali com aquela empresa e o próprio mercado tá pé atrás com ela, entendeu? A gente pode pegar, por exemplo, aqui um caso, já que a gente falou muito de banco ali, Banco do Brasil. Quer dizer que ele tá barato por estar menor do que 1? Pode ser, pode não ser, mas a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Pode ser que, por conta de estarmos saindo ainda de uma crise, ele ser um banco estatal, a gente vai ter eleições ano que vem. Tudo isso gera uma conturbação que cai com muito maior peso sobre um banco estatal. Não quer dizer que ele tá caro, não quer dizer que ele tá barato. Ele tá do jeito que o mercado tá precificando, beleza? Aí vai de você ver o resultado dele, unir com outros indicadores e ver se faz sentido, beleza? Ele pode sim estar barato, mas talvez pode ser uma falsa segurança. E o algo que está ruim, e esse é do terceiro tópico, né? Não tô falando do Banco do Brasil. Algo que está ruim pode piorar. Por quê? Às vezes você vê um negócio ali que está 0,50 de resultado, 0,5, você fala, nossa, eu tô comprando com 50% de desconto, isso aqui tá uma maravilha, velho. Vou pôr tudo minha grana, já era, aposentei. Toma cuidado. Primeiro, pode ser uma falsa segurança. O mercado pode e tende a estar precificando de uma forma mais eficiente do que você. E, como eu disse, o PL, o patrimônio líquido, é uma foto no tempo. Ou seja, isso pode mudar. E ele é muito impactado pelos resultados da empresa. Então, se a empresa começar a soltar umas sequências de prejuízo ali, meu amigo, vai complicar e às vezes um patrimônio, um resultado de P sobre VP que você acha que está barato, pode às vezes se tornar caro. Então, toma muito cuidado, beleza? E a conclusão? Utilize o máximo de informações possível, sempre. A sua tomada de decisão, ela fica muito melhor quando você tem muita variável, entende? Olhe diversos demonstrativos, olhe diversos indicadores, olhe muito mais do que uma informação. Não vá apenas em um dado, que isso daí tende a dar problema, beleza? Valor maior que 1 são normais. Entenda o momento e estrutura da empresa. Entra a questão dessas empresas de tecnologia, como eu falei, é normal que ela tenha um valor maior do que 1 por conta da expectativa, por conta de serem asset light, baixa quantidade de ativos, e por conta de estarem focadas em crescimento, ainda não geram resultado, estão focadas no futuro, beleza? Utilizado corretamente, pode gerar margem de segurança. Realmente, o seu desafio aqui vai ser entender a margem de segurança da falsa segurança, entendeu? Esse menor do que 1, ele funciona, mas você vai ter que unir ele com outros indicadores para conseguir, de fato, entender como está a situação da empresa. E o valor menor do que 1 pode ser uma falsa segurança. É o que eu já comentei no outro slide, comentei mais um pouco agora. Resultados futuros de sequências de prejuízos vão piorar essa relação do patrimônio líquido e pode, se uma empresa que você comprou achando que estava com um desconto, pode até se tornar cara, dependendo dos resultados futuros, beleza? Era isso. Nenhuma dessas informações é uma indicação, é para ampliar o seu grau de conhecimento e que você tome melhores decisões no futuro. Ah, mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Comenta aqui embaixo. Sabe resolver esse problema do PowerPoint aqui? Ajuda o tiozão, porque eu não sei, ficou essas bordas pretas, eu não sei se o editor vai conseguir tirar na gravação, mas era o que deu para fazer. Então, se você já sabe ajudar o tio aqui, comenta aí embaixo para ajudar nós, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Abraço.